Olá, hoje eu quero falar sobre um assunto muito polêmico, que é o seguinte: o cristão, à luz da Bíblia, pode ou não pode portar armas? Esse assunto dará pano para manga, mas o meu objetivo é lhe ajudar a entender isso biblicamente e também dar início a uma discussão saudável para que possamos crescer e amadurecer juntos. Em primeiro lugar, eu quero pedir que você acompanhe esse vídeo até o final, porque se você tirar conclusões apenas com base no que eu falar no início, isso não é correto. Então, acompanhe o vídeo até o final para você entender aonde eu quero chegar. A Bíblia é ou não é a favor de um cristão portar armas? Em primeiro ponto, a Bíblia não é contra o porte de armas em algumas situações específicas e, além disso, ela estabelece limites. Eu vou explicar e quero que você acompanhe o vídeo até o final, porque eu vou apresentar princípios norteadores para isso, tá bom? Primeiro texto, Êxodo 22, versos 2 e 3. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa, e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. Olha que interessante. A Bíblia não é contra um filho de Deus portar armas, porém tem limites. Não pode sair por aí matando qualquer um. Não pode sair por aí fazendo besteira. Aqui nós vemos que esse texto está num contexto de proteção da propriedade. Dito isso, devemos também considerar alguns princípios para podermos entender este assunto. O primeiro princípio: o cristão tem que ser pacifista. O que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 9. Quando eu falo em pacifista, eu não falo de ser otário, não é? Em você tolerar bullying. Agora, também temos que ter muito cuidado para não pensarmos que o cristão é uma pessoa vingativa, porque eu vou mostrar para você que a Bíblia não aprova isso. Mas a Bíblia ensina que o cristão deve promover a paz. Então, em Mateus capítulo 5, verso 9, vou ler na Nova Versão Transformadora, diz assim: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então, o primeiro princípio que deve nortear o cristão é: o cristão é pacifista. O segundo princípio que deve nos nortear é que as armas do cristão são espirituais. Se você ler Efésios capítulo 6, você percebe que a nossa luta, diz ali o verso 12, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os demônios, contra as potestades, poderes espirituais do mal. E como a nossa luta é contra Satanás e os demônios, de acordo com Efésios 6, verso 12, devemos usar armas espirituais. E essas armas espirituais são mencionadas do verso 10 ao 18 de Efésios 6. E entre essas armas, não é? Paulo menciona como parte da armadura do cristão, em Efésios 6, 10 a 17, Paulo menciona as seguintes partes desta armadura, as seguintes armas, não é? Ele diz que devemos ter o cinto da verdade, a couraça da justiça, devemos usar os calçados das boas novas do Evangelho, a preparação para o Evangelho, não é? O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia, e constante oração, obviamente. Então, primeiro princípio, o cristão é pacifista. Segundo princípio, as armas do cristão são espirituais. O terceiro princípio, o cristão deve se submeter às leis e à proteção do Estado. Isso significa, de acordo com Romanos 13, 1 a 4, que se o Estado permite o porte legal de armas, um cristão pode ter um porte legal de armas. Agora, se o Estado não permite, o cristão não pode ir contra as normas do Estado. Então, Romanos 13, 1 a 4 é muito claro em dizer
que quem tem autoridade mesmo para usar a espada e inclusive decepar o criminoso é o Estado. O cristão não. A não ser naquele contexto que eu falei de Êxodo 22, 2 e 3, de proteção da propriedade. Mesmo assim não é uma coisa frouxa e aberta. Deus coloca limites. E um outro princípio que nós devemos considerar é que o cristão não pode pagar o mal com o mal. Se você ler, por exemplo, Lucas 22, 35, Pedro havia entendido equivocadamente quando Cristo disse para eles portarem espada. Quando você analisa a perícope de Lucas 22, você percebe que Cristo estava dizendo, na verdade, para eles se prepararem para qualquer circunstância e se utilizarem das armas espirituais. Pedro, num contexto em que Jesus é preso, quando lemos ali em Lucas 22, não é? Até do 49 ao 51, Pedro, num momento de estresse, ele corta a orelha de um soldado romano. E o que Cristo diz para Pedro? Basta. Ele até diz, quem fere com a espada será ferido. Então o que Cristo está ensinando? Que o cristão não deve pagar o mal com o mal, não deve ser vingativo. E isso nos leva a uma importante reflexão. Há países como o nosso, por exemplo, que tem muita gente desequilibrada e má. Pessoas que até mesmo contra as orientações do Estado usam armas dentro do carro e por uma simples discussão no trânsito acabam dando um tiro em alguém. Temos que ter muito cuidado com isso. Devemos nos submetermos, sim, à lei do Estado e, ao mesmo tempo, quando o Estado permite o porte de armas, o Estado precisa ter um critério muito avançado com a ajuda de psicólogos para ver quem realmente é apto ou não. Porque tem muita gente desequilibrada, muita gente maldosa, não é? E, obviamente, que um país de primeiro mundo, onde há legalização do porte de armas, ele tem normalmente leis rígidas e severas para quem abusa desse porte de armas. Todos nós somos normais, até que tenhamos um desequilíbrio, peguemos uma arma e saiamos atirando por aí em todo mundo. Então, em resumo, a Bíblia não condena o porte de armas, mas a Bíblia estabelece princípios que norteiam aquele cristão que vive num país em que é legalizado o porte de armas, mas a Bíblia também nos mostra, inclusive por meio do apóstolo Pedro, que é muito perigoso pessoas desequilibradas portarem armas. Então, investamos em termos as armas espirituais de Efésios 6, 10 a 18, sejamos obedientes às leis dos nossos países. E lembremos, queridos, a nossa principal luta não é contra seres humanos, a nossa principal luta é contra Satanás e seus demônios. Eu dei aqui uma breve contribuição, espero contar com seus comentários para discutirmos o assunto, amadurecermos, não é? Que Deus abençoe a você, obrigado por você se inscrever neste canal e até uma próxima, se Deus quiser. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.